Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu venho falar sobre o seguinte tema: o aborto e as suas consequências aí na parte espiritual. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir também o nosso vídeo, ajude o nosso canal a crescer, compartilhe, comente, interaja, diga o que você achou deste vídeo. Lembrando que eu não faço trabalhos espirituais para ninguém, tá? Eu só jogo tarô e baralho cigano. Quem quiser o meu número para consulta está aqui abaixo da descrição deste vídeo, tá? É só me procurar para fazer consultas. Então, entrando no tema de hoje, vamos falar sobre aborto e as suas consequências na parte espiritual. Eu já vi vários casos de mulheres que, gostariam ali de ser mãe, mas sempre atrás desse querer ser mãe tem uma história. Que muitas coisas que essas mesmas mulheres não falam, mas você acaba descobrindo por estar ali envolvido com a situação, você vai vendo através do jogo. Tem mulheres que se envolvem com rapazes e às vezes acabam engravidando. Muitas dizem que o companheiro não quer usar camisinha. Então é sempre aquilo que eu falo, né? Existem outros métodos para você não engravidar. Existe o remédio que você toma na farmácia. A pessoa tem que buscar se orientar, tem que buscar se informar. Geralmente, quando a mulher ela não quer engravidar, ela vai tomar as precauções. Porque geralmente toda mulher sabe desse lado, Quem é mulher sabe. O problema não está na mulher ter relações sem camisinha. Porque as pessoas acham, você é moralista, cada um faz o que quiser do seu corpo, mas também tem que estar preparado para arcar com as consequências. Por que eu estou falando isso? Porque a mulher saiu com o cara e depois engravidou. Depois, essa mesma cliente, procurou uma clínica clandestina para fazer um aborto, para tirar o feto, Aí ela vai lá, fez o aborto. Ela achou que não vai dar nada para ela na parte espiritual. Então aí passa um tempo, a mesma mulher vai lá, conhece outro cara, tem relações novamente, engravida e torna a procurar uma clínica de aborto. Como ficou prático isso, Engravida, vai lá e tira. É prático, Depois que passou essa situação, que deu mais um tempo, ela tinha dito para mim que conheceu um outro rapaz que era o amor da vida dela. E ela disse que queria ter filhos. O sonho do companheiro dela era ser pai. Que dilema, Então, ela vem lutando dia após dia, para tentar realizar esse sonho aí de ser mãe, Então essa luta dela hoje em dia, essa é a luta dela hoje em dia. Só que eu tive que lembrar ela que através, da consulta, o passado dela, o que ela fez, isso tudo infelizmente traz um peso muito grande a nível espiritual. Hoje ela tem grande dificuldade para engravidar, porque ela já cometeu abortos. Eu já vi casos, de pessoas que trazem problemas de vidas passadas, que fizeram ali vários abortos, um atrás do outro. E ela pode até não se lembrar nessa existência, mas, infelizmente, isso existe sim. Por quê? O acaso não existe, tá? Quando o aborto é espontâneo, podem ter vários fatores. Um choque entre o espírito que vai nascer ali no corpo daquela mãe, que está sendo gerado ali no ventre da mãe. Pode ter alguns resgates entre inimigos.
E aí são várias situações, né? Não são todos os casos que são inimigos, tá? Então, quando a mulher comete o aborto, ela comete uma penalidade brutal. O problema é mesmo espiritual, não tenha dúvida. Mulheres que abortam sem culpa, sem dó, podem trazer aborrecimentos na vida dela, na vida pessoal dela. Pode trazer miséria na vida dela, dificuldade financeira na vida. Existem casos que eu já vi de mulheres que foram fazer aborto e depois acabaram ficando muito perturbadas. Porque isso é uma cobrança. A fatura chegou, não teve jeito. É uma situação que traz desequilíbrio emocional para a mulher. Quem tem costume de fazer aborto pode perceber que a vida da pessoa trava, a vida da pessoa não anda. Geralmente, pessoas que fazem isso, né, aborto, não são felizes. Quando a pessoa vai buscar, né, se regenerar pelo ato que ela fez, normalmente tem que se pedir muito perdão ao orixá Oxum, porque é ela quem governa a parte da gravidez, do útero. Então, pode mexer também com a parte do Odu para tentar resolver o problema, mas se a pessoa não mudar a conduta dela, não adiantará nada, porque a cobrança espiritual vai ser pior. Então, existem, né, consequências, que é um peso muito grande, né? Também para quem ajudou a influenciar aí, né? Para que a mulher fosse lá fazer o aborto. Vai lá, faz um aborto. É simples. Se o marido ou se o namorado incentivou ela, vai lá, tira, eu te levo lá, eu te dou dinheiro, vai lá. Também vai ter consequências seríssimas para ele. Se uma pessoa da família ajudou a fazer abortos, também terá problemas espirituais. Fica um peso, uma nuvem preta. Imagina a atmosfera. Se a mulher faz abortos, é fria, não se arrepende, pior para ela, porque a espiritualidade conhece sim o nosso coração, as nossas intenções, a nossa verdade. Então, já vi um caso de uma cliente que foi violentada. E a gente tem que se lembrar que antes de qualquer coisa, antes de tudo, a criança, o feto, ele não tem culpa de nada. O feto não tem defesa. É apenas uma vítima indefesa. Não estou defendendo a pessoa que praticou o ato de violência, o homem. Estou falando isso para que eu não seja mal interpretado. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e a maneira como as coisas são colocadas. Na vida, nada é por acaso, como eu já disse. Lembrando que o espírito já se torna vivo no ato da concepção. Ali naquele momento, quando há relação sexual. Por isso que eu falo tanto, né, para as clientes. Se previna, use camisinha, tome remédios para você não engravidar, procure se precaver. O que a gente vê aí é essas mulheres dizendo: porque meu companheiro não gosta de usar camisinha. Mas aí eu pergunto a elas quase sempre: você não tem vontade? Você não tem personalidade? Você não sabe se impor? Porque o sexo, ele não segura um relacionamento. Se ele não puder fazer com você, ele vai procurar outra. E será que valeu a pena você ceder a ele, a esse ponto? O único problema é só um. É o sexo que precisa ser feito com responsabilidade, porque senão vem criança. Tive uma cliente há pouco tempo que engravidou de um rapaz que ela namorava, e ela ficou muito desesperada, sem o apoio dele, e até ela mesma foi acusada, né, de que o filho não fosse dele.
Então, ela chegou e me questionou na consulta. Mas por que eu tô grávida? Mas por que eu tô grávida? Mas por que eu tô grávida? Só me diz isso, mas por que eu tô grávida? Então, mas a resposta estava na ponta da língua. Não precisava de jogo para dizer isso. Por que ela estava grávida? Porque ela teve relações sexuais sem camisinha, sem preservativo. Ora bolas, não usou remédio. Foi ela que abriu as pernas, não fui eu que abri as pernas. Eu tive que dizer isso. Não te ensinaram que na escola, né, se o homem tiver relações com a mulher, ele pode engravidar? Você não sabia? Isso é um fato novo para você? Então, tem coisas que são muito óbvias e não preciso nem eu estar falando, mas tem que lidar, né, com pessoas desestruturadas. É assim, a gente precisa dar um choque de consciência para a pessoa poder acordar. Se você, né, não se prevenir, você vai acabar tendo consequências. Se você não quer ter filhos, procure se prevenir. Muitas pessoas não gostam de arcar com as consequências, né, desse ato irresponsável. Se você é uma mãe, né, que está ali, né? Você imagina o caso de uma mãe que está ali com 15 filhos. Aí ela abre a boca para mim para falar: mas eu não sei por que eu estou passando por tanta dificuldade. Então a gente também tem que arcar com as nossas consequências, né, que a gente faz, porque a vida, né, chama a gente na chincha, porque a vida é feita de escolhas. 15 filhos, né? Então, aonde é que está a responsabilidade, né? Então, teve uma cliente que chegou para mim e disse assim: o meu corpo é meu e eu faço o que eu quiser. Se eu quiser ter relações sem camisinha, eu vou ter, né? E tem muitas que falam, né? Riem, debocham, acham bonito dizer isso, né? Encher a boca para falar isso. Como eu já vi vários casos, né, em que a mulher engravidou do homem simplesmente e ele nem quis saber dela, chamou ela de tudo quanto é nome e foi embora. E ainda se revoltou contra ela, dizendo que a culpa é dela. Então é aquela questão, né? Alguém tem que ter responsabilidade. O ato do aborto, infelizmente, pela espiritualidade, é visto como um assassinato. Não é nada além disso. A interrupção de uma vida. Então, o Ludumare, que é o Deus da vida, ele tira, ou melhor, só a vida, né, que segue o fluxo e um processo do qual chega ao fim. A pessoa que faz o aborto, ela terá dívidas espirituais, né? E a pessoa que leva uma vida leviana e gosta de viver a moda caralho, né? Quando eu me refiro a moda caralho, é a mulher deixar o homem fazer o que ela quiser, sem nem reclamar. Porque tudo nessa vida temos ação e reação. O ato do aborto é algo desumano. A gente tem que ter consciência para poder mudar isso. É muito triste você ver mulheres novas, sem estruturas nenhuma e sem nada na cabeça, que fazem qualquer coisa por um homem que muitas das vezes elas não são valorizadas por isso, se desesperam por causa de um homem que muitas das vezes só busca ali um sexo rápido, e elas confundem tudo isso por conta da carência delas. Eu vou ficando por aqui e deixo sim o meu abraço de luz a todos e paz profunda. Comentem, interajam, digam o que vocês acharam aqui.